Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o missionário Anderson. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente. Para quem não sabe, nós somos do Manifesto para Todos, aqui na Igreja Batista Central em Vila Maria. A gente está com o nosso Lombardi ali lá no fundo, o Pedro. E aí, galera? Hoje eu tá com um pouco diferente o formato, mas vamos lá. Anderson, obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. Fala pro pessoal onde que você estava morando. Fala, galera, graças e paz a todos. Ao Matheus, o Pedro. Gostaria de agradecer aqui imensamente o convite que vocês fizeram. E é uma alegria estar aqui no Manifesto, nesse podcast maravilhoso. Segue lá, galera, aí no Instagram, nas redes sociais aí. Com certeza vocês vão tirar muita coisa de proveito. Bem, estava ausente aqui de São Paulo, estávamos em uma missão ali no sertão nordestino, no sertão cearense, Da hora. uma obra do Senhor. Um prazer, uma honra, um lugar muito amado por Deus e é isso aí. Que da hora, velho. E vamos voltar um pouquinho lá antes. Eu queria saber como que foi sua conversão. Você já nasceu no lar cristão ou depois na sua juventude? Como que foi o início de tudo? Pô, mano, assim, a galera que me vê, tipo, pensa que eu sou filho de pastor, que eu sou filho de alguém assim, entendeu? Mas na verdade, minha família toda não era cristã, não era evangélica na época. E eu tava naquela vida, né, mano, de um jovem levado pelas coisas que oferece. Então, muito cedo eu comecei a usar droga, maconha, cocaína, me envolver nesse sistema que a gente vê aí, tantos jovens envolvidos, né? Então, eu também fui um dos alvos, né, dessa vida. Então, assim, eu me converti aos 15 anos, eu completar 16 anos de idade, mas desde cedo a gente vivia nessa vida aí. E uma vez Deus tocou no nosso coração e aquela vez ali eu não pude resistir, apenas disse: eis-me aqui, Senhor. E a partir de então Deus começou uma grande obra na minha vida, Que da hora. santificação, e foi maravilhoso, assim, foi literalmente sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor dele, né? No caso, viver uma nova vida, né? Uma nova história. Literalmente eu pensava que iria morrer, e aí Deus vem e resgata a gente naquela situação de trevas, de uma situação horrível, né? Império das trevas mesmo, mas o Senhor vem, resgatou, transformou e estamos aí para a glória de Deus. E você tava numa igreja, tipo, quando ele te chamou? Como que foi esse... Então, Tem um dia especial ou foi um processo? A gente não esquece, né, aquele dia que da conversão, porque foi muito marcante. Eu fui para a igreja depois que aceitei Jesus, olha. Que louco. Porque, na verdade, eu fui só apenas fazer a minha confissão pública de fé. Mas Deus já tinha falado ao meu coração, eu já tinha tido aquela experiência que impactou a minha vida. Foi no dia 14 de novembro de 2009. Nossa. Eu acordei pela manhã e era um sábado. E nesse sábado, na semana, a galera já curte, tá? Vai na boca e tudo mais. Mas no sábado, era totalmente... Sagrado. Não, a galera usava bastante, entendeu? Desregrado mesmo. E aí eu acordei e aí a gente usou bastante droga naquele dia e o efeito foi muito louco mesmo. A alucinação das drogas em mim, eu estava numa viagem muito louca. E eu sempre falo isso, né? Deus, ele vai além dessa dimensão, se assim podemos dizer. Deus vai lá na alucinação do cara e chama o cara dentro daquela alucinação mesmo. E foi assim comigo. E creio que várias pessoas, usuários de drogas também, Deus, quando alcançou essas pessoas, foi da mesma maneira. Então eu estava drogado e aí eu fui na casa de um amigo meu, que já era cristão. E eu cheguei para ele porque eu estava cansado, né? Aquele fardo. Eu queria mudar, eu queria uma vida nova, mas eu não tinha força, não tinha capacidade. Então eu pedi a Deus, mas não conseguia, né,
sair daquela situação. Aí eu fui na casa desse meu amigo evangélico que ele pensava que eu não tinha jeito, né? Anos depois ele falou, poxa, eu realmente não acreditava que você ia perseverar, iria continuar. E assim era, né? E quando eu cheguei lá, eu falava assim pra ele, e aí, mano, você tem que acreditar em mim e tal. E ele ouvia, aí ele disse, não fala nada não, vem aqui. Aí ele colocou o DVD Trazendo a Arca, gravado lá no Maracanãzinho, lá em 2008. E aí eu sentei naquela tela ali, fiquei assistindo, e parecia que aquele show que tinha sido gravado um ano antes, tinha sido um show pra mim, entendeu? Deus falava comigo assim de uma forma maravilhosa, nítida, clara, e aí ele falava, poxa, você que está aí com seus ombros cansados, e aí eu fazia esse movimento involuntário, mas eu sentia que as cargas estavam tipo saindo, entendeu? Que louco. E Deus estava começando a ministrar o meu coração logo naquela manhã. E aí ele falou o seguinte, amanhã vai ter culto. Ele não disse, vamos lá pro culto comigo e tal. Ele só avisou, porque ele não acreditava. Então ele disse, amanhã vai ter culto, se quiser ir lá, tá aí. Mas tá aberto. Tá aberto. Aí eu cheguei e disse, eu vou. Amanhã, no dia seguinte, no caso no domingo. O culto era às 19 horas, eu cheguei às 18 na casa dele. E ele não tinha nem tomado banho e tal. E disse, você vai mesmo? Vou, cara. E aí, no caminho da igreja, começou aqueles anúncios, como era final de ano, né, novembro, aqueles anúncios de festa, de eventos e tal. E aí o mundão atraindo, né? Não vai não, velho, entendeu? A minha mente a milhão e tal. E aí eu lembro que quando eu tava no caminho, eu vi a porta da igreja e vários bares aqui do lado. E era como se fosse aquela guerra do anjozinho aqui, anjo do bem e anjo do mal, entendeu? E ao chegar naquela próximo da igreja, eu vi aquela luz na porta da igreja como se me atraísse, entendeu? E eu começava a caminhar mais rápido que ele, e ele, vai devagar. E aí eu ia com muita sede, muita vontade de estar lá, entendeu? Que da hora. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita vergonha, porque eu tinha muito pecado, né? Usuário de droga, mentiroso, tomar as coisas das pessoas e tudo mais, essa vida muito louca. Então eu pensava literalmente eu pensava assim, talvez algumas pessoas pensam assim e vão se identificar. Não vou entrar na igreja não, porque a igreja vai cair por cima de mim, tanto pecado. E aí tanto que quando eu entrei na igreja eu fiquei no último banco, porque pensava que se a igreja caísse, dava tempo eu correr. Dava tempo eu correr dos crentes que estavam salvos lá, ir pro céu. E eu não, né? Tava loucando a vida perdida, então não podia morrer daquele jeito. Mas eu fui, e aquele culto foi muito precioso, desde o começo, os louvores, os cânticos, trazendo aquela paz, aquela alegria no meu coração, sabe? E no final, aquela irmã ministrando a palavra, ela dizia, você que chegou aqui, está no fundo da igreja. E ela me conhecia, não era a pessoa que conhecia. Ela dizia, está no fundo da igreja, vem com pensamento, pensando que vai ser igual aos seus pais, igual aos seus tios, que não tem jeito para você, está na sarjeta. Jesus te ama. E aí ele te chama. E aí eu fiz aquela caminhada numa passarela linda. 300 pessoas, porque era uma festa de jovem, era um congresso de jovens. Que legal, mano. E aí tava lotado e era o encerramento daquela festa, entendeu? E aí a gente foi lá pra frente, junto com meu amigo que ficou lá comigo, e foi lá pra frente. E nesse dia 15 de novembro de 2009, eu aceitei Jesus e até então estamos aí, firmes e fortes, graças a Deus. Da hora. E em relação ao seu chamado, a fazer missões, como que foi esse despertar em você? Foi depois de muito tempo? Como que foi isso para você? Mar, eu considero que a pessoa que quando aceita Jesus, que se converte, se torna uma nova criatura, automaticamente já pesa sobre ela a responsabilidade de pregar o Evangelho. Então a gente se entrega ao Senhor Jesus já recebendo uma missão, uma vocação. E assim foi com Paulo, né? Paulo, ao
ouvir Jesus. E aí Jesus já vai falar para ele que ele é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos reis, aos príncipes. E assim foi comigo também. Assim que eu me converti, eu não entendia bem o propósito de Deus relacionado a essa questão missionária, mas Deus já deixou ali entre linhas que era isso que ele tinha para minha vida. E esse era a vocação, entendeu? Não era que eu não ia ser templo de demônios, mas templo do Espírito Santo, que eu não tinha que a minha vida não era para fazer a injustiça, mas praticar a justiça, não de ser aquela pessoa que prega o desamor, mas que leva o amor de Deus, entendeu? Então, tipo assim, foi bem na minha conversão, só que eu não entendia muito bem. Então, no caminhar, Deus começou a me mostrar meios como eu poderia desenvolver esse chamado tão glorioso, tão nobre, que é a obra missionária, né? Pesado, hein? Quando você falou da sua conversão, veio a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Paulo, assim, que é bem parecido, né? Eu me identifico bastante com o Paulo. Para mim é o tio Paulo, né? E ele com certeza inspira. Até hoje nos doutrina, foi o maior plantador de igreja, e daqui a pouco vamos entrar nesse ponto aí. O maior missionário, o maior teólogo, um ícone no cristianismo, é o apóstolo Paulo. Ele foi intenso. Eu acho que a palavra certa para Paulo é essa. Ele foi muito intenso em tudo, na sua vida. Quando ele estava na religião nas trevas, no fariseu, ele foi intenso, ele fazia aquilo, ele perseguia a igreja como se estivesse servindo a Deus. Então ele estava ali vivendo intensamente aquilo que ele acreditava. Até que Deus vem, dá uma paradinha aí, meu filho, deixa eu te mostrar aqui verdadeiramente o que eu tenho para você. Então ele era intenso. Eu não sou tão intenso como Paulo, mas eu tento ser intenso também em tudo que eu faço. Na verdade, se a gente for trazer para essa palavra, eu fui muito intenso na vida, nas drogas, no mundão, eu não tinha limites e vivia mesmo. Tudo que fazia era muito exagerado. Se era beber, bebia bastante. Se era usar droga, usava bastante. Se era sair na noitada, bastante, entendeu? E agora eu me entreguei totalmente. Então eu acho que eu também sou um pouco intenso. Lá nos pés do apóstolo Paulo. Que legal. E para você se tornar hoje um missionário como que foi essa sua trajetória? Você fez algum curso? Como que você se qualificou para isso, né? Show. Mas então, bem no começo, eu não entendia nada, né? Então, novo convertido e tal. Deixa eu pegar um gancho só, assim, você falou que converteu dia 15, né? De novembro. Como foi o seu dia 16, por exemplo? Da hora essa pergunta. Então, assim, 16, 17, meio um mês, né? As pessoas dizem assim, eu dou uma semana para esse cara sair fora, entendeu? Não acreditava. Então, o cara usuário de droga, o cara da corrupção e tal. Não dou uma semana para ele. Então, foi bem difícil, entendeu? Porque teve um processo também das drogas, né? De separação, né? Isso. Então, assim, às vezes eu sonhava que estava usando droga, as pessoas chegavam e aí, mano, vai querer era muito difícil. E tinha pai usuário de droga também, então, dentro de casa eu encontrava Você já droga, tinha. entendeu? Então era muito difícil, amigos vinham lá e tal, usavam droga na minha frente e tal. Então foi muito difícil. Mas Deus, ele foi tão gracioso comigo que me deu graça, força para resistir, até que realmente eu entendi que Cristo é muito mais do que a droga e qualquer outra coisa, né? Então, o 16, 17 foi punk, mas a graça de Deus estava conosco também. É isso aí? Aí já pega o gancho do Mateus aí. Então, assim, voltando, quando eu me converti, eu não tinha muito entendimento, então eu pensava assim, vou sair. Eu assisti aquele filme Paulo de Tarso, Pedro, tem uns filmes dos apóstolos e aí eu pensava, vou sair aqui igual um mochileiro mesmo, vou andarilho, vou peregrinar aí, toda casa que eu encostar eu vou falar do evangelho, e se alguém me dá um prato de comida eu vou, vai ser assim, e andando,
entendeu? Então eu pensava assim, e eu acho que é bem isso também, aquele ímpeto do novo convertido, aquele amor, aquela chama, aquilo que eu tinha recebido, aquela experiência maravilhosa de realmente ver Cristo falando comigo, falando que Ele tinha um propósito para a minha vida, viver aquela nova história, é algo incrível. E eu queria levar para as pessoas aquilo que eu tinha vivido, entendeu? Eu queria que as pessoas entendessem que Deus é maravilhoso e tudo mais. E só que aí Deus começou a mostrar meios, maneiras que eu poderia cumprir esse chamado. Então, tudo começou com uma instituição chamada Missão Ceifa. E a Missão Ceifa foi realmente um divisor de águas. Eu conheci alguns missionários antes da Missão Ceifa, da Jocum, alguns missionários que tinham já trabalhado na África, na Itália, na Espanha, em países diferentes, nos ribeirinhos. E sempre que tinha algum congresso missionário, alguma conferência de missões, alguma coisa relacionada assim, sempre Deus confirmava, meu coração estava ali incendiado, sabe? Entendi. Muito amor pela obra missionária e querer fazer, querer ir, foi algo assim maravilhoso. Mas quando eu me encontrei com a Missão Ceifa, essa missão ela está lá no Ceará, está aqui em Atibaia, qual é o local? Atibaia. Atibaia, Cotia. Não, Atibaia. Atibaia mesmo, né? Atibaia. Calma aí, também no Pará. Calma aí. Isso foi depois de quanto tempo da sua conversão? Bem, o processo foi assim. Eu me converti em 2009, no final de 2009. No ano de 2010 fiquei na igreja, né, trabalhando, fazendo evangelismo, praça, hospital, presídio, interior e tudo mais, e fazendo a obra do Senhor na igreja local, certo? Uhum. Nos bairros próximos, no local mais próximo. Então, passei um ano. Então, em 2010, eu tive esse conhecimento dessa instituição, a Missão Ceifa. E aí dizia assim, vai ter uma escola aí de férias, era só 20 dias. E se vocês quiserem participar e tal, falaram. E aí eu lembro que um pastor da igreja local lá perguntou assim, quem quer ir para essa escola que eu vou bancar? Que legal. Achei da hora isso. Aí eu levantei a mão, só que eu tava na primeira fila da igreja, né? E aí eu levantei a mão, e aí eu pensava, tem um bocado de... Tem uma galera lá atrás com a mão levantada. Querer fazer, né? Eu não olhei pra trás, e só tava eu com a mão levantada. Entendeu? Tipo assim, uma multidão, velho, tipo, mais de 200 pessoas, vários jovens, uma galera que poderia participar, não levantaram a mão. E aí só eu que tava com a mão levantada e tal, e aí eu vou bancar pra ele. E aí, depois eu convenci mais 2 pessoas para estar comigo, né? E eu fui para essa escola de férias, 10 dias teóricos, aprendendo várias aulas, né? Conteúdo, batalha espiritual, evangelismo, aulas de caráter, várias aulas. E 10 dias práticos, onde a gente ia servir numa igreja que seríamos enviados. E próximo, né? Tipo, 60 quilômetros, 70 quilômetros dali daquela escola. Da base lá. E aí foi assim um divisor de águas. Ali eu tive experiências maravilhosas, tempo de oração, ver pessoas ali conversando, porque era mais de 120 jovens lá nessa escola, vindo de cidades diferentes para aquela cidade. Que legal. E aí os bastidores eram muito legal também, porque tinha pessoas ali com vontade de ir para a África, pessoas de ir para a Oceania, para a Ásia, e fazer a obra do Senhor, e para os índios e ribeirinhos e tudo mais. Então, aquilo ali foi um divisor de água mesmo, que eu também quis fazer a obra do Senhor. Então, a primeira escola, né, que eu fiz foi essa escola de férias, e aí eu repeti ela, né, em julho, em janeiro de novo e tal. E aí sempre que eu ia, eu levava um amigo, uma pessoa, 3, sempre levava alguém para participar também, para viver esse tempo comigo. E aí sempre eu queria algo mais, aquilo ali só deixava um gostinho de algo mais.
de parte prática, mas eu queria mais, eu queria algo mais duradouro, algo mais concreto, entendeu? E aí eu fui para outra escola na Missão Centro também, chamada ENIGRE, que é a Escola Nordestina de Implantação de Igrejas. Então essa escola é de um período de um ano letivo, e a gente ficava 6 meses, ou 4 meses na base missionária, que fica em Pacajus, lá no Ceará, e 6 meses prático, né? Literalmente plantando a igreja do zero. Que legal. Juntamente com a equipe, né? 7 pessoas, um casal, 5 solteiros, e aí a gente iniciava lá o processo de plantação de igreja, evangelismo, discipulado, batismo, e aí não tinha crentes no local onde a gente foi. Eu lembro que foi Morada Nova, num local chamado Parque de Vaquejada lá, que é um local lá, e a gente ficou 6 meses, depois eu fiquei mais um mês, e hoje, né, isso foi em 2013, e aí em 2020 eu tive a experiência de voltar, 7 anos depois, e ver ali uma igreja viva, uma igreja bem viva mesmo, que louco, vibrante, né? sabe? A igreja que eu olhava assim, poxa, a igreja é mais crente que os próprios missionários e tal. Que da hora. E naquela experiência foi muito bom, mano, porque pessoas que eu pensava, pô, nunca vai se converter, nunca vai aceitar Jesus. 7 anos depois eu vi ali uma pessoa que era uma ex-macumbeira e tal, se converteu, aceitou Jesus, está firme e forte, uma crente assim, maravilhosa. Pessoas assim que a gente não dava nada e realmente se converteu, Deus faz a obra, né? Ninguém dava nada aí por mim pra também. você também, pra mim também. Pra você, Pra mim, é assim mesmo, né? Mas Deus vai e chama os loucos, né? Os que não são, para confundir os que são. E foi muito maravilhoso, porque a gente começou com um trabalho com as crianças, uma escola abriu as portas para a gente fazer tudo que a gente queria fazer lá. Uma creche também abriu as portas. Foi muito bom. Você conquistou as crianças, essa é uma estratégia muito boa, né, para o missionário. Conquistou ali o público infantil, você tem os pais, tem os responsáveis, tem os irmãos adolescentes, você conquista a comunidade, entendeu? Entendi. Então, era uma estratégia muito boa. E aí a gente deixou ali mais de 100 pessoas que tinham aceitado Jesus. Que legal. 60 pessoas discipuladas, 40 congregados. Então foi um tempo muito glorioso e está lá hoje uma igreja firme e forte para a glória de Deus. Que legal. Então, respondendo a pergunta de treinamento, eu fiz essas escolas, né, de férias, fiz a ENIGRE e depois eu fui fazer a Jocum, que é outra instituição missionária, é uma das maiores instituições missionárias do mundo. A Jocum hoje está em mais de 170 países e é uma instituição num porte maior, porque tem várias bases no próprio Brasil, cada estado tem uma base, ou Curitiba, por exemplo, Paraná, que tem 8 bases, e aqui em São Paulo tem umas 3, 4 bases também. Então é uma missão assim muito conhecida, a Jocum Jovens com a missão. E eu fui fazer a escola de treinamento e discipulado, TED, e ficamos ali 5 meses no Paraná, 3 meses teórico, 2 meses prático, bem na Copa do Mundo, 2014. E aí a gente foi para o Rio, para a parte prática, evangelizar aquela galera que estava ali, vindo de todo lugar do mundo, né? Que legal, mano. Foi um tempo muito glorioso. A gente foi para uma cidade chamada Macaé. Você conhece Macaé? Eu já ouvi falar, nunca fui para lá não. Depois da região dos lagos ali, é muito top lá. E Macaé é interessante, como estava na época da Copa do Mundo, a galera da rua tava pintando a rua, né? E na frente da igreja tinha uma galera que também ninguém dava nada. Aqui é o podcast da galera que ninguém dava nada. Ninguém dava nada, até a pastora lá, os irmãos da igreja, não davam nada para essa família. E essa família era os responsáveis, eles queriam ganhar o prêmio, né? Da rua mais bem pintada e tal. E aí a gente se aproximou deles assim, pô, a gente pode pintar com vocês e tal, dou uma lata de tinta e tal, e aí a gente foi pintar a rua também ali,
pintar o cabelo de amarelo, ver, assistia os Jogos do Brasil numa tela, na rua com eles e tal. Que legal. E foi outra estratégia também, né, que é a principal, que é o relacionamento. Às vezes a gente quer já chegar pregando o evangelho e tal, mas na verdade a gente precisa quebrar alguns paradigmas e tal, criar uma relação, ter uma amizade e tal, para você pregar o evangelho. Com certeza a pessoa vai te ouvir melhor. E aí no final ali, aquelas pessoas daquela família, alguns daquela família se converteram, participaram conosco dos trabalhos que a gente fez ali, foi maravilhoso, uma experiência muito boa na ETED 2014. E aí eu fiquei, né, na Jucum aí o ano todo, voltei para servir, ser obreiro, ajudar, ser um facilitador das pessoas que iriam viver esse mesmo processo, né? Então eu me tornei obreiro da Jucum, lá no Paraná, em Almirante Tamandaré. E aí fiquei em 2014, 2015, era 2 escolas por ano, e 2016. E aí foi a primeira experiência que eu fui transcultural, que fui para Venezuela. Que legal. Foi um tempo muito bacana, muito bom. O país estava naquele processo, né, de crise financeira, hoje falido, né? Mas é um país muito querido, eu tenho um amor muito grande pelos venezuelanos, um carinho especial, tenho muitos amigos, converso com muitos até hoje, tenho um contato muito glorioso. Foi em 2014, eu fui para Venezuela e aí, posso contar aqui uns 2 testemunhos? Claro, fique à vontade. A gente chegou lá na Venezuela e a gente foi recepcionado pelo Daniel, que ele é filho de americano, e a Isami, que é filho de japonês. É uma mistura na Venezuela. Mas são missionários eles? Eles são bastante envolvidos na obra local, né? Tá. Na igreja local. E aí eu fui recepcionado na casa deles numa cidade chamada Maracay, uma cidade mediana. E aí eu fiquei num quarto com uma cama de casal, com um frigobar ao lado, com um banheiro próximo, com um controlezinho aqui da TV para não assistir os jornais venezuelanos, e tava tudo maravilhoso. E eu comi uma lasanha de berinjela, velho. Nossa, a melhor parte. E aí eu tava meditando em Filipenses capítulo 4 naquele dia. E foi uma das meditações mais profundas assim, porque foi Deus falando comigo ali e eu vivendo. Que da hora. Porque eu tava ali, Deus, a minha oração, se liga na oração de vocês. Eu orei, Deus, obrigado aqui pela essa cama, obrigado pela estadia, obrigado por tudo aqui, posso assistir aqui o jornal venezuelano, obrigado pela lasanha de berinjela que eu acabei de comer e tal, e agradecendo. Mas se amanhã eu estiver dormindo no chão, não tiver o que comer, que o meu coração seja grato. Assim como o texto bíblico estava falando, né? Paulo disse, olha, eu descobri o segredo. Eu sei viver contente em todo momento, sei viver contente com o ter ou como não ter, em abundância, em crise. Eu já aprendi. Aí ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem esse contexto, né? E aí fiz essa oração, amém. Fomos dormir. Manhã seguinte acordei, tomei um café, pegamos um ônibus para uma cidade chamada Arismendes, 12, 14 horas de viagem. Nossa. E aí a gente chegou lá na cidade já ao anoitecer, e a equipe foi dividida, né? A gente estava liderando juntamente com outra amiga. Foi dividido, os homens ficaram na igreja, o casal ficou numa casa, as meninas ficaram divididas também. E eu lembro que estava eu, o Rodrigo e o Hector. O Hector é um venezuelano que mora em Maracay, mas está no Brasil agora. O Rodrigo é um curitibano que agora está no Chile. E eu. E aí colocaram um colchão inflável de casal. Mas, pô, ali tinha 3 homens, entendeu? Aí eu dormi com mais 2 homens no colchão dele. Aí eu fui pro chão. Pô, na hora que eu encostei o meu corpo naquele chão gelado, velho, eu lembrei da oração no dia anterior. Que louco. E aí eu fiz a oração de gratidão, né? Pô, meu coração não mudasse como se
O lugar. A circunstância mudou e meu coração teria que permanecer resiliente naquela situação. E eu agradeci a Deus, foi uma experiência muito grande, muito gostosa, assim, texto e vida, entendeu? E aí a gente fez um trabalho maravilhoso, fomos para as comunidades indígenas, já agora para a região amazônica, né? Bem na divisa do Colômbia com a Venezuela, lá nos guerrilheiros lá da época, tinha toque de recolher, a gente não podia sair para uma outra aldeia, uma outra tribo, depois das 10, tinha todo um parâmetro lá. Pastor Nelson, nossa, um cara assim incrível. Brasileira? Não, venezuelano, do tribo indígena. E ele falou o seguinte: missionário Anderson, todas essas pessoas aqui vão te ouvir de acordo com o que você comer com eles. E aí eu, da hora, comer é comigo mesmo, né? É lógico. Aí, estamos aí, fala aí. Convidaram a gente pro festival de peixe, velho. Peixe frito, peixe assado, peixe cozido e tal. E eu amo peixe, sou igual Jesus, velho. Nossa, tem peixe, eu tô no meio. E aí, comemos peixe lá. Gostoso? Nossa, demais. Só que aí tinha um refresco típico. E aí era muito difícil, é diferente, né? Um sabor diferente pra gente. E aí e a pajé lá, a líder comunitária lá, chegou e disse: toma, falando comigo, né? E aí tinha as 10 pessoas da minha equipe e a cambada de índio lá e tal, e essa galera toda lá, e olhando pra mim, e eu com um copo muito maior do que esse, e aí eu pensei, se eu não tomar, eles não vão me ouvir, eles não vão querer relação com a gente, vai ser muito difícil. Tem que comer o que eles me derem. E aí eu, beleza. Só que eu pensei, eu vou tomar bem rápido pra não sentir nenhum sabor, entendeu? Aí eu virei, pá, Aí eu terminei, pá. Aí eles olharam pra mim e disseram: ele gostou, toma mais. Caraca, aí você toma devagarzinho assim, ó. Aí o segundo lá, eu convidei uma amiga minha, Larissa, pra me ajudar, né? Nessa missão, né? Só que aí as portas se abriram, né? Que legal. Eu comi com eles, eu me tornei amigos com eles e foi muito maravilhoso. E aí uma experiência muito marcante, assim, foi naquele dia. A gente foi para uma das comunidades indígenas que era fechada, entende? Eles eram muito fechados. Só entrava lá com um outro indígena que falasse a língua deles e tal. Porque tem a língua do pessoal lá e a gente falava em espanhol para aquela pessoa traduzir para língua indígena, entendeu? E aí eles moravam numa casa lá doada pelo governo, só que a casa sempre estava fechada. A gente batia, ninguém saía. Aí eu percebi que eles nunca ficavam dentro de casa, sempre fora. Com muita insistência eu ao bater ali eu vi que as crianças saíram não pela porta, mas deram uma volta na casa. E aí quando a gente vê, tinha uma mulher no quintal da casa, com uma aparência assim de 45 anos de idade, com a pele queimada pelo sol, e a gente se aproximou, começou a pregar o evangelho para aquela pessoa, e a mensagem era a mensagem do evangelho, né? As boas novas de salvação. E eu trouxe ali a boa notícia de que Cristo tinha morrido por ela, tinha se sacrificado por ela, para perdoar os pecados dela, e tudo por amor a ela. Essa era a mensagem. Era ela o alvo do amor de Deus. E ela continuava batendo na porta ali, e ela levanta o rosto para nós que estávamos ali em pé, e ela levanta o rosto. Ao levantar o rosto assim para a gente e perguntar: foi por mim? Com as lágrimas descendo do seu rosto e chorando assim copiosamente, sabe? Muito choro. E tanto que eu pensava, ela estava chorando. Antes dela perguntar isso, eu pensava, essa mulher deve sofrer bastante. Ela
deve não ter nada para dar para os filhos, 3 filhos. O marido deve chegar bêbado em casa, bater nela e tudo mais. E começar a imaginar essas coisas, porque o que motivaria ela a chorar tanto, né, para pessoas desconhecidas. E quando ela levanta o rosto cheio de lágrimas e pergunta, foi por mim? Aí eu entendi que não era a circunstância da vida. Ela entendeu a mensagem. Mas era exatamente isso, velho. Ela entendeu que a cruz não é uma velha história, mas é poder de Deus, entendeu? Para salvação. Então, ao entender isso, ela não se conteve e chorava bastante. E a gente afirmou, sim, foi por você. Que louco. Ele morreu por você. E aí, isso era pela manhã e tal. À tarde a gente fez uma programação para as crianças. A gente fazia sempre isso. Convidando de casa em casa pela manhã. À tarde a gente estava fazendo um trabalho com as crianças, um trabalho muito bacana com as crianças. E à noite um culto para toda a comunidade. E aí ela estava participando de todas as programações, tanto para criança como para o adulto. Foi muito legal, realmente foi uma conversão assim que impactou. Então, essas são algumas experiências. Legal. Que a gente foi em outros países, né? A gente foi fui para Bolívia em 2015. A gente foi trabalhar numa região ali amazônica também, em Baules. Na região ali também da Santa Cruz de la Sierra, e Pitacito del Monte, que também foi uma experiência muito incrível. Em 2018 eu retornei para a Bolívia, só que para outra região, Sucre, e foi incrível isso, porque eu fui com o Caio, eu levei o Caio e a gente chegou depois da equipe inteira, né? Tinha 5 pessoas que já estavam lá, 5 missionários que estavam lá. E aí eu e o Caio chegamos depois e a galera já tinha um script, né? Já tinha a programação, qual era a ideia, se era evangelismo, se era discipulado, se era conscientização missionária, ou se ia evangelizar na zona urbana e aí tudo mais. E ao chegar ali, em Sucre, eu não queria saber de nada. Porque a altitude lá é quase 4.000 acima do nível do mar. E aí meu ouvido estava... né? E isso por 2, 3 dias. Eu andava com uma caixa de som e logo ficava ofegante por causa disso, né? Nossa. Os jogadores de futebol, eles sentem muito isso, né? Porque não tem o costume oxigênio de também, né? Tem alguma coisa assim. Relacionado a isso aí. Bem, só que aí... Uma terça-feira tinha um culto de oração na sede e essa igreja só tinha o pastor e o obreiro, o porteiro. Então era muito pouco trabalhador para a demanda deles. Tinha mais de 17 congregações. É muita coisa para administrar. Além da igreja sede, tinha diversas congregações. E era bem distante. As congregações tinham congregações que chegavam 70, 80 quilômetros de distância. Era bem dificultoso. E aí a gente deixou 2 pessoas no culto de oração, porque de 2 obreiros foi para 9, né? Com mais 7 da equipe que estavam lá. Deixou 2 lá e fomos para o interior. Bem, me deixaram sozinho numa comunidade chamada Tarabuco. Essa comunidade, essa experiência foi muito forte. E foi mais ou menos umas 4 da tarde que me deixaram lá. E aí a gente começa a ali se apresentar para a comunidade, só que eles não falam espanhol também, eles falam quechua. E eu não entendo nada do quechua e era bem difícil comunicar porque tinha uma pessoa só que falava o espanhol e aí eu falava com ele para as pessoas entenderem, né, a mensagem que eu queria proclamar. 7 horas era o horário do culto, estávamos lá. Só que o culto não começou às 7 horas. E algumas pessoas começaram a se retirar porque o culto não iniciava. E aí, o pessoal, você não vai dirigir o culto? Eu digo, pô, e cadê o dirigente? Não tinha dirigente, o dirigente era eu. Nossa. E aí eu comecei, vamos começar aqui, vamos orar, vamos cantar, vamos meditar na palavra e tudo mais. E aí eu fui dirigindo, eu era o pregador, cantor e tudo mais. Era bem isso. E aí, 7h30, 8 horas, 9 horas e o curso não terminava. E a galera que tinha me deixado lá, tinha passado para outra comunidade, não voltava também. Deu 10h30, 11 horas.
11h30 e nada. E o pessoal não ia embora também. E a gente pregando, eu preguei de Gênesis a Apocalipse. Todas as histórias que você possa imaginar. Foi muito bom mesmo. A gente parava, se ajoelhava, ia orar, e era um momento de adoração, cantava. E eles cantavam lá, Deus está aqui, Deus está, essa tua palavra aqui, tá? Socorro. O que você entendeu? Deus está aqui, Deus está lá. Também. Mas é muito legal essa música. E aí, quando deu 11h30, eu perguntei, vocês não vão embora? E algumas pessoas respondem dizendo, como é que eu posso ir embora se só daqui a 4 meses vai ter outro culto como esse? Nossa. Porque não tinha dirigente, não tinha obreiro, não tinha pessoa para trabalhar, entendeu? E ali eu entrei em crise. Naquele dia, o pessoal chegou 1h depois, 00h30. E aí, vamos, Anderson. E eu, não vou não. Eu não queria ir embora. Eu não queria voltar, entendeu? Vou ficar aqui com eles. Eu não queria nem voltar nem para a sede. Eu queria ficar naquela comunidade. Eu queria viver naquela comunidade, entendeu? Era isso que eu queria naquele momento. Eu não posso ir embora, só daqui a 4 meses vai ter um culto. Falta pessoas para pregar o evangelho naquela região. Nossa. A deixa de Jesus foi, não é que falta recurso, não é que falta qualquer outra coisa, falta trabalhadores. A demanda é muito grande, a seara é muito grande, né? São poucos os trabalhadores, a mão de obra que é pouca, né? Então eu fiquei ali chorando, entrei no carro, a galera toda dormindo no carro porque estava muito cansado o dia todo trabalhando, e eu chorando e falando, Deus, me traz aqui de volta, era isso. Naquele dia eu entrei em crise mesmo, porque eu queria estar ali, não queria voltar, não queria ir para outra comunidade, queria ficar ali. E foi essa das experiências assim que me marcou bastante, né? Porque a gente tem podcast, tem curso, tem live, a galera tem muita coisa aí, tem tanta pessoa que não tem esse privilégio. E tipo, o pessoal que tem tudo isso acaba nem valorizando. Falar, eu tenho, se eu não for agora, eu posso ir no outro dia, posso ver na internet, e às vezes... Perdi o curso, vou ver aqui na internet, tá gravado. Então lá foi bem impactante, assim. E essas são as experiências. Depois a gente foi no Chile, em 2019, isso no Chile. Quando a gente foi para o Chile, uma das coisas mais marcantes no Chile, foi o pastor, Daniel Nunes. O pastor, ele foi enviado do norte do Chile. O Chile é muito comprido, como você sabe. Do norte do Chile para o sul do Chile, em Coyhaique, lá embaixo mesmo, velho. Frio pra caramba, né, lá. Menos 20, é isso que dá lá. E aí, a Coyhaique é a cidade mais poluída do mundo, né? Uma das cidades mais poluídas do mundo, porque o sistema de aquecimento deles é tudo com lenha, né? Ah, tá. Aquelas lareiras lá, é tudo com lenha, não é aquecedor e tal. Fumaça toda hora. Manhã, tarde, noite, pra você poder. Não tem morador de rua lá, porque estão morando de frio. Dificilmente você vai ver uma moto andando lá, porque é muito frio. Muito frio, né? A galera lá é com o carro e o aquecedorzão do carro lá ligado, entendeu? Nossa. É bem assim. Bem, mas o pastor Daniel, ele foi enviado como missionário para abrir uma igreja, para começar um trabalho com esse objetivo de pregar, de evangelizar, batizar, tudo mais. Só que o pastor Daniel teve um incidente. Ele estava com o braço quebrado e ele foi ali consertar o carro. E ao suspender o carro, ele chamou o filho dele, ele tem 5 filhos, chamou o Dino, o terceiro filho dele, para ajudá-lo. E aí, não sei o que aconteceu ali, o carro caiu e caiu em cima do Dino. Graças a Deus o Dino não morreu, mas ele ficou paralítico. E aí, aquela situação ali trouxe assim um sentimento muito grande de culpa para o pastor Daniel. E o sentimento, as emoções do missionário é muito importante, né? Precisa bem estar equilibrado. O próprio apóstolo Paulo, quando ele teve uma perturbação emocional,
quando ele não tinha notícias de Tito, o Senhor tinha abrido uma porta na pregação do Evangelho em Troade. Tudo que o missionário quer é uma porta aberta para pregar o Evangelho. E ali o Senhor tinha aberto aquela porta e Paulo não prega o Evangelho porque ele não teve paz no coração, ele estava inquieto, porque ele tinha que receber ali a notícia de Tito, da igreja de Corinto. Então, se tivesse WhatsApp, Tito tinha resolvido assim, ô Paulo, fica de boa aí, pode pregar o Evangelho em Troade aí e tal, porque tá tudo ok aqui, a galera aceitou a mensagem e tal. Mas não tinha que esperar o Tito vir nas embarcações e tudo mais, demorava que só, e Paulo ficou ali inquieto. Então as emoções do missionário contam muito. Pedro e João, as duas pessoas consideradas coluna na igreja primitiva, eles não tiveram paz. Olha só o que acontece, quase 2.000 pessoas se convertem. Quando a gente vê assim, uma pessoa se convertendo, é festa, né? Pô, você viu o Mateus lá se converteu e tal, a alegria tão grande, o entusiasmo tão grande de ver um cara se convertendo, porque é algo incrível, festa no céu e tudo mais. 2.000 pessoas se converteram, mano. Uma pessoa paralítica foi curada. Os caras voltam para casa e não contam isso. Eles não estão contando o que aconteceu das 2.000 pessoas que se converteram, do milagre que Jesus fez, nada disso eles estão contando. O texto vai dizer que eles contam as ameaças dos religiosos, porque os religiosos prenderam Pedro e João, açoitaram eles e tudo mais, e ameaçaram eles de uma forma veemente para não pregar o Evangelho, para não falar no nome de Jesus. Então eles voltam ali sobre ameaças. E aí entra a questão das emoções, né? E eles oram, a igreja ora por eles, os amigos oram por eles, aí eles são renovados, voltam com toda coragem, com toda ousadia para pregar o Evangelho. Então as emoções contam muito. O pastor Daniel, ele não pregava mais o Evangelho, porque o sentimento de culpa paralisou ele. Ele não se sentia digno de evangelizar. Ele não se sentia digno de batizar, de discipular. Ele parou, estagnou. Estava fazendo ali o trabalho, mas meio que minguado. E aí a gente começou a ministrar aulas de perdão e tudo mais, questão aí de cura. E era impactante. E teve um momento lá que a gente foi no auditório, teve um documentário em Coiaque, no qual entrevistaram as pessoas com deficiência física, né? Os problemas assim como tem em São Paulo, em várias cidades do Brasil também, as dificuldades, mobilidade, né? Para entrar numa igreja, para andar no trânsito, as ruas, as calçadas e tudo mais, acesso para pessoas cadeirantes, né? E aí, esse era o documentário, porque o carro do Dino era todo adaptado para ele, tudo mais. E no final daquele documentário, o Jimmy olhou para o pai dele e disse: pai, se o senhor tem algum sentimento de culpa, eu te perdoo. Você não me deve, não foi culpa sua. E aquilo ali, ó, depois de anos, foi assim algo incrível na vida do pastor. Que louco, mano. Ao término ali do Natal, Ano Novo, para 2020, o pastor Daniel me chama e disse: missionário, antes de vocês chegarem aqui eu não estava pregando, evangelizando, mas a partir de hoje nós vamos pregar, batizar, evangelizar, eu vou fazer aquilo que eu fui enviado para fazer, porque o sentimento de culpa tinha travado ele. Então muito importante as emoções para o missionário, né? Então lá no Chile foi essa experiência assim incrível que tivemos, e lá nós recebemos uma orientação para ir para o sertão nordestino e trabalhar ali por um tempo. Então eu apresentei um projeto lá para a igreja local, para ficarmos 2 anos, né? E foi bem os 2 anos pandêmicos, né? 2020, 2021, mas foi um trabalho incrível, porque os sertanejos são um povo assim muito carente, muito calorosos, recebe muito de bom grado quando você vai na casa, visita, um cafezinho, vamos tomar um suco, entra aí e tal. É uma realidade muito legal assim, e eu amo sertanejo, né? E meu sangue é de sertanejo, sou filho de sertanejo, meus pais, então assim eu conheço muito bem, né?
tem o desafio missionário, é o desafio cultural, mas eu estou bem ali conectado com a cultura deles. Então era assistindo em casa, em assim. Em casa, estou muito em casa aqui. A minha língua, eu falo igual eles e tal, eu penso igual eles, e eu gosto da comida e tudo mais, não tenho dificuldade nenhuma aqui com eles. Mas a dificuldade mesmo é questão religiosa, né? A incredulidade, a ociosidade dos homens e tal, os vícios, né? Droga, bebida e tudo mais. Mas foi um tempo maravilhoso, assim, muitas crianças se converteram, trabalho infantil muito bom mesmo. As portas teve que fechar um pouco, né? A gente teve que se readaptar, falando com o pessoal, mandando mensagem, Deus te ama e tal, falando com pessoas pelas redes sociais, fazendo live e tudo mais, fazendo vídeo, discipulado a gente fazia, gravava um vídeo ali, mandava pra galera lá. E era assim que a gente se virava. Só quando as portas começavam a se abrir, com os decretos, né, às 5 horas da tarde tem que fechar a igreja e tal, a gente dizia um pouco mais cedo, pela manhã, pela tarde, dependendo do decreto, né, a gente obedecia ali o decreto. E depois dos decretos, a gente trabalhava, mano. Às tardes a gente estava evangelizando nas comunidades, vilarejos de 50 a 600 pessoas. Nossa. Então é bem pequeno mesmo os locais, bem sertão mesmo, interior mesmo, mas foi um tempo maravilhoso, de pessoas assim que aceitaram Jesus, se converteram. Nesse tempo eu perdi meu pai, ele morreu, e foi assim muito doloroso, com algumas experiências assim, nesse ano pandêmico, é muito difícil para todo mundo, né? E o mais louco, assim, que você pode ver, é que você tava no Chile, né? E aí Deus falou pra você ir pra lá. E querendo ou não, seu pai era de lá, né? Não dos vilarejos, mas mais próximo da onde você tava, né? E ele partiu, né, pra glória, mas foi um tempo também de você, nos finais, né? Você tá lá, né? Eu tive a oportunidade de me despedir assim, né? Isso. Tá no processo lá, funeral. Ele estava no Juazeiro do Norte, fica mais ou menos aí uns 300 e poucos quilômetros para onde a gente estava, lá no sertão dos Inhamuns. E eu tive o privilégio de ainda ir lá e tal. Tinha que ser, né? E é isso. Foi muito difícil, mas essa experiência me fez assim uma pessoa diferente, com mais empatia, sabe? Com a dor, com o sofrimento, com a perca. Tanto que quando tinha um velório eu estava lá e tal, não conhecia a pessoa, dar um abraço, dar uma palavra amiga, falar alguma coisa e tal, porque eu sei a dor, né? Ao extremo. Ele é uma pessoa muito importante, muito próximo, pai, mamãe, a pessoa que perde é muito difícil, então as experiências, o sofrimento gera em nós experiência, né? Como diz, as tribulações gera paciência, experiência e esperança, e essa esperança não nos traz confusão. Então, eu me tornei uma pessoa mais empática, né, em relação ao sofrimento alheio, e nesse tempo, nesses dias de luto pela perda do meu pai, chegou uma moça lá na minha casa e começou a compartilhar algumas dores dela. Só que eu estava tão a milhão, sabe, assim, no luto, da dor, chorando e tal, na negação ainda. E ela chegou compartilhando lá e foi a pessoa que foi me dar um abraço. E dias depois ela tentou o suicídio, né? Nossa. Ela com a corda, tentou se enforcar e tal. E Deus me usou para literalmente salvar a vida dela, né? Correr, uma nora dela chega gritando na porta e eu corro, entro na casa, entro no banheiro e tal, suspendo ela, uma cena assim muito forte. E a mulher corta a corda, eu pego ela como se estivesse pegando assim uma sacola com 2 frangos, entendeu? Na adrenalina, pego ela, coloco na cama, vou atrás do carro, coloco ela no carro, levo para o hospital, tiro ela, coloco na máquina e tudo mais.
e tudo na adrenalina. E ela, né, o pulso dela estava bem fraquinho, mas graças a Deus ela está bem. Depois teve acompanhamento e tal, e a gente foi lá fazer visita, orar por ela, e graças a Deus está bem, muito agradecido. E nessas experiências, tinha muitas pessoas assim, com depressão, tentativas de suicídios e tal. Muitas pessoas vinham a mim, né, com esse perfil, né? E diversas, Matheus, vários mesmo assim. E a gente abraçava aquelas pessoas, fazia o que podia, se tivesse um caso mais clínico mesmo, mais profissional, caminhávamos, direcionávamos e tudo mais. E sempre ali acompanhando, mandando uma mensagem. E 2 pessoas se converteram e disseram que estavam com pensamento suicídio e tal. Um amigo meu, querido amigo meu, se converteu e está até hoje lá, firme e forte, para a glória de Deus. Então, assim, velho, o sertão é um desafio muito grande. Dentro dos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, o sertanejo é um deles, né? Temos os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os imigrantes, os sertanejos, e temos aí esses segmentos menos evangelizados, os surdos, os mais ricos, os mais pobres, menos evangelizados no Brasil. Então o sertanejo é realmente assim um desafio ainda hoje. Então nós terminamos, eu juntamente com minha esposa, Dayana, aquele ciclo, né, de 2 anos trabalhando, muitos frutos, muitas pessoas foram impactadas, muita pessoa ouviu a mensagem das boas novas, levamos muita esperança, muito amor para as pessoas, e mesmo assim, com muito trabalho, com muita labuta, ainda tem muito mais que fazer. O sertão precisa muito de missionário. E agora a gente está em processo de transição, não sei se é uma pergunta, se é algo assim. Não, já emenda. Que é... Então, a gente está nessa trajetória, essa pergunta foi longa, né? Mas é bem isso, né? O processo, os treinamentos, né? Treinamento teológico também, estudamos teologia e tudo mais. Sempre, né, nas bases também missionárias, tem matérias teológicas, tem matérias missiológicas, e a gente entende que precisamos de treinamento, precisamos cada vez mais se afiar naquilo que a gente executa, né? O médico ele vai se profissionalizar, o cardiologista vai se profissionalizar no coração e tudo mais, e o missionário, o obreiro, o pregador, o pastor tem que se profissionalizar na área, né? Então, uma vez perguntado para um missionário e disseram o seguinte: se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 5 anos, o que você faria? Iria direto ao campo missionário ou iria para um treinamento missionário, só então ia para o campo? Ele disse: dos 5 anos, 3 anos eu ficaria em treinamento missionário. Então a pessoa pensa, não, eu vou ter um chamado, eu vou direto ao campo e tudo mais, e aí lá na frente vai sofrer bastante, né? Uma pessoa com treinamento é como se fosse uma faca bem afiada. Aquela faca que tá, literalmente não está afiada, né? A gente usa a expressão cega, né? Você tenta ali, força e tudo mais, e dificulta ali para você cortar. Aí vem uma faca bem afiadinha, faz o serviço com tanta facilidade, que é incrível, né? Então eu entendo isso, eu sou uma ferramenta na mão de Deus, somos instrumentos na mão de Deus. Quanto mais afiado nós estivermos, melhor vai ser para servir no reino, no campo missionário, nas comunidades que Deus nos enviar. Então, nós vamos estar indo para o Paraná. Hoje nós estamos aqui em São Paulo. Não sei quando tiver esse podcast, estiver lançado aí, a galera provavelmente já está na base missionária da Missão Mais, outra instituição missionária, que a gente ama de coração, mas significa missão em apoio à igreja sofredora. Então essa instituição ela trabalha com o lado mais doloroso da missão, com sofrimento, com perseguição, com pessoas com situação de catástrofe. Por exemplo, nasceu com o terremoto no Haiti. Muitas pessoas perderam as vidas, os lares. Então, mas elas chegam para dar amparo a essas pessoas, né?
e hoje atua em países onde há muita perseguição de uma forma estratégica, né? E 2021, não sei se a galera sabe aí, mas 2021 a Mais recebeu quase 100 refugiados do Afeganistão. Agora, em 2022, dia 19 de janeiro de 2022, foi lançado os 50 países mais perseguidos do mundo. E no topo dessa lista está o Afeganistão. Aquelas cenas que a gente viu no jornal, pessoas segurando um avião, muito triste, tentando sair ali, porque o Estado Islâmico tinha tomado o país. E aquele que era cristão, se tivesse um aplicativo da Bíblia no celular, era morto e tal, era executado. Então muitas pessoas fugiram para o Paquistão, para países vizinhos e tal, para buscar amparo. E a Mais recebeu, né, na cidade de refúgio lá, literalmente, dezenas de refugiados do Afeganistão. E a gente vai estar vivendo a teoria, eu estava falando aqui com o Pedro antes, tanto a parte teórica, né, porque a gente vai para uma escola e tal, para um curso, durante o ano de 2022. Mas vamos também ter a parte prática, transcultural dentro da base, porque a gente vai conviver com os afegãos, o país mais perseguido do mundo. Então vai ser uma experiência incrível, vai ser maravilhoso. Pedimos orações aí para o nosso desafio. E é isso aí. A agenda do missionário está na mão de Deus. Saindo da missão mais, aonde ele apontar, nós temos apenas que seguir as setas de Deus, né? Que bênção. E para o missionário que identifica esse chamado, que ele quer viver isso, o que você indicaria para ele, assim, para ele estar fazendo agora, a princípio, antes de ir para o campo? Treinamento. Sempre treinamento. Hoje a gente tem muita base missionária, né? Às vezes o missionário ou o vocacionado, ele sente ali aquela chama, aquele desejo de ir para o campo. Eu quero ir para os ribeirinhos, eu quero ir para o Oriente Médio e tal. Eu quero trabalhar com esses refugiados, eu quero trabalhar literalmente com o povo muçulmano, com esse pessoal. Então hoje nós temos treinamento para todas as áreas, né? E é muito bom. A gente conhece a família Asa, e eles estão lá na Jordânia. E o Homero, o missionário Homero, ele sempre fala, se quiser trabalhar com o povo muçulmano, o povo árabe, nós estamos aqui, nós somos a referência de treinamento, de indicação, de direcionamento. Então, você tem a chamada missionária, você tem o desejo de fazer a obra do Senhor e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, procura, né, uma instituição missionária, uma base missionária, para passar aquele processo de treinamento e então ser enviado pela igreja local para o campo missionário. Então, respondendo a pergunta, uma capacitação. Uma capacitação, né? Beleza. Deixa Deus te afiar um pouquinho para você ir para o campo. A igreja já é um processo de treinamento. A igreja local é um processo de treinamento. Porém, existem algumas matérias, algumas informações, algum conhecimento mais antropológico, missiológico, específico para aquele local que a pessoa, que o missionário vai atuar. Que ele quer atuar, quero atuar em missões urbanas, quero atuar entre os indígenas, os ribeirinhos, quero atuar... Hoje, se você quiser pregar o evangelho para um segmento como os ciganos da etnia Calon, você não vai conseguir. Temos quase 1 milhão de ciganos no Brasil. E você, eu quero ir pregar o evangelho para esse 1 milhão de pessoas. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo de vida. Então, você não vai ter abertura, porque eles não vão te ouvir. Você precisa de um vínculo, você precisa ter conhecimento de alguém de dentro que te convida, que introduz e tudo mais. Tem que ter um treinamento, como abordar. Então, você precisa entender um pouco, né? O povo ali. Então, assim, treinamento. E hoje, com a sua experiência como missionário e tal, qual é as maiores dificuldades que você vê assim no campo missionário
No campo primeiro e depois do próprio missionário. É porque tá bem entrelaçado, né? O missionário e o campo missionário. Mas assim, falando do campo, depende do campo, né? Então, tipo, se a gente está na questão no campo, por exemplo, no sertão sertanejo, é diferente que a gente está no Oriente Médio com perseguição em alta. No sertão você não tem perseguição religiosa, você não tem essa questão, né? Pode ter um Estado perseguidor, mas não uma sociedade perseguidora e não um Estado perseguidor. No nosso caso, nós temos um Estado laico e uma sociedade perseguidora, né? E no caso do Oriente Médio, nós vamos ver ali países com um Estado perseguidor, uma sociedade perseguidora. Então é um totalmente desafio, diferente. né? É totalmente diferente. Então, dependendo do campo missionário, do campo de atuação, vai ter os desafios, né? Mas sempre vai ter os desafios para desenvolver os projetos, desafio financeiro, tem o desafio cultural. Você sai de uma cultura, de costumes, de hábito, de maneira de ver, de cosmovisão diferente da sua para entrar em uma outra cultura totalmente diferente. Esse desafio cultural é muito grande. Tem o desafio relacional, porque se relacionar com pessoas de pensamentos diferentes, de costumes diferentes, temperamentos diferentes, é um baita desafio. Eu gosto também de mencionar o desafio nutricional, porque a gente sai daqui e vai comer outra comida, outro sabor diferente. Vai tomar aquele suquinho delicioso. Isso, aquele refresco que é um desafio para mim e tal, e tantos outros, que em alguns países que a gente foi, e as comidas eram bem diferentes e o sabor era bem diferente. Peculiar. Entendeu? Daquilo que a gente está acostumado, mas e é muito importante isso, porque uma vez eu fui para Bolívia em 2015 e a água ali fez bastante mal à equipe. Tanto que o pessoal teve que ficar em casa, porque estava ali doente mesmo, e a gente teve que comprar água, né? Não dava para tomar água junto com eles, né? Então a ideia mesmo é o missionário se tornar mais um membro próximo ali, né? Não trazer a cultura dele. A cultura é do céu que você vai levar, não trazer a sua cultura, mas a cultura do reino. Então, o erro de muitos missionários é essa questão, né? De levar a sua cultura para aquele país. Então, você tem que, dentro da cultura deles, se aculturar, e dentro da cultura deles, trazer a cultura do reino, né? Confrontar com a cultura do reino, não com a sua. Então, esse desafio nutricional eu acho muito importante. Tem o desafio vocacional, porque às vezes o missionário lá está sozinho, né? Com a sua esposa, trabalhando, evangelizando, fazendo a obra de Deus, e aí tem poucos obreiros, poucas pessoas para auxiliar ali, e o missionário ele faz tudo, ele prega, ele canta, ele tira oferta, repreende o demônio, cuida da criança, e vai fazendo, faz a visita, faz o evangelismo, e tudo mais, aquele processo ali de desbravar, né? Então é muito desafiador. Então o desafio vocacional é muito importante. Eu toco muito nessa tecla que precisamos incentivar as pessoas ao ministério, ao chamado missionário. Eu vejo que as pessoas, os pais, incentivam muito os filhos a serem um engenheiro, a serem um advogado, a serem... e tudo isso é legítimo, tudo isso é de Deus. Mas eu não vejo assim os pais cristãos, evangélicos, incentivando: meu filho, leia a Bíblia, você vai ser um pastor, você vai ser um obreiro na casa do Senhor, vai ser um missionário e tudo mais. Falta muito esse incentivo de púlpito, da família, de amigos. Eu acho que é muito escasso isso. Então, eu tenho até um lema muito, não é só orando, fazer missões não é só fazer orando, ofertando ou indo, mas é também incentivando, porque o incentivo é muito importante. Quando você vê alguém te incentivando, vá, cumpra a missão, é isso mesmo, se torna mais ali como se fosse um up para você ir, né?
Isso é muito maravilhoso. Então tem muitos desafios assim no campo missionário, desafio religioso, geográfico. Tem lugares onde não tem rodovia, ferrovia, não tem portos, aeroportos, não tem estrada para você chegar. Barquinho. Acesso. E aí você Jocum aí, por exemplo, trabalha com vários barcos, né, navios, e eles no deslocamento já vai treinando ali os missionários, e quando desembarca já vai numa ilha remota, num lugar aí, de difícil acesso, vai pregar o evangelho ali para aquelas pessoas que moram nesses lugares, né? Então, desafio geográfico, linguístico também, esse desafio é muito grande, mano. Bom, além de você falar uma língua, ter que aprender a língua daquela pessoa, daquela tribo, daquela região, também tem a língua ligada, relacionada à cultura. Porque pra gente aqui seria bem fácil entender que o coração é o centro das emoções. Mas em outra cultura não é o coração. Outra cultura é o estômago, né? O estômago, é o rim, é o pâncreas, é outro órgão, que é o centro das emoções. Ou por exemplo, a pessoa que constrói a casa sobre a rocha é um tolo. A Bíblia vai falar que é prudente. Mas, cara, esse cara é um tolo. Como é que ele vai construir uma casa numa rocha? Ele é louco, é insensato. Sensato é construir a casa na areia. Então você tem que traduzir a palavra e traduzir no sentido que faz sentido para ele. Por exemplo, eu gosto muito do Ronaldo Lidó, assim, uma referência no Brasil, no mundo, como missionário. E ele trabalhou muito tempo ali entre os Concombas na África, no Gana. E o pessoal lá não vivia assim do trigo. O pão não é uma questão de sobrevivência. Pra gente, pros ocidentais, sim. A gente come trigo direto, pão, bolo e tudo mais, a gente está ali. As massas. É vida, né? Sustenta a gente. Então, para eles não. Eles não comem pão, eles não comem trigo. Então, o Ronaldo ele percebeu que eles comiam muito banana. Eles sobreviviam da banana. Para eles, a banana era a vida, era o que sustentava a vida deles. E aí ele traduziu que Jesus não é o pão da vida, mas Jesus é a banana da vida. Então, você vê como tem esse desafio linguístico, além de você falar a língua deles também. Entender a cultura, né? A cultura, a língua. Então, tem muitos desafios dependendo do campo, né? E do próprio missionário, as lágrimas do missionário. Cara, essa é uma pregação muito top, as 7 lágrimas do missionário. O desafio começa logo no início, né, da decisão, né? A decisão de abrir mão daquilo que você poderia fazer, viver em obediência ao chamado de Deus, né? É muito prazeroso obedecer à voz de Deus, viver pela fé. É muito maravilhoso, mas é um desafio muito grande, né? E aí você derrama lágrimas mesmo para decidir, eu vou, porque tem renúncia, tem um preço. Então começa aí. Aí tem a saudade, vou ficar longe dos amigos, da igreja, da família. Então, lágrimas. Aí tem várias questões, emocional também, ministerial. De repente o missionário está muito para baixo, está muito mal, não consegue desenvolver, não consegue. É como a gente citou aqui Paulo, né? Não conseguiu pregar, Pedro, João, falando das ameaças, o pastor Daniel Nunes e tudo mais, sem conseguir executar. Então as emoções é muito importante no missionário. Acho que o cuidado integral do missionário, que é uma temática que tem sido repercutida em muitos lugares, muitos seminários, o cuidado integral envolve as emoções, as finanças, a família, o afeto, o carinho. Não é apenas mandar uma oferta para o missionário, mas mandar uma mensagem ao missionário: como é que tá, tudo bem, tudo mais, e conversar, não só sobre os desafios. E aí, como é que está sendo aí o desafio aí de traduzir a palavra para a língua Waiai, por exemplo? Então, há 12 anos traduzindo a palavra de Deus para esse idioma, para uma tribo indígena.
12 anos só o Novo Testamento. E aí, não somente sobre o trabalho, mas também sobre a vida dele, né? E conversar com ele, tudo bem, posso ajudar e tal, uma coisa. Isso é muito importante. Eu acho que o incentivo é uma bandeira que eu levanto muito. Mas são esses desafios assim. O missionário sempre tem desafio, né, financeiro, porque muitas das vezes a oferta é direcionada, né? A galera manda uma oferta, o missionário está construindo uma congregação, aí ou reformando, vou fazer um trabalho para as crianças, vamos fazer um Natal solidário. Aí você recebe lá uma oferta direcionada e o missionário honra a oferta direcionada. R$200 para um trabalho lá no Natal solidário. E aí o missionário está precisando dos R$70 para comprar o arroz, o feijão, e não tem, porque a oferta foi para lá, entendeu? Entendi. Então, tem o desafio financeiro, porque além da família do missionário, além dos filhos do missionário, da escola, da saúde, do medicamento, do alimento e tudo mais, tem a família, tem o missionário e as missões, né? Tem as atividades, as coisas que fazemos, né? Então, esses, né, muitos desafios. E eu acho que não foge muito um desafio aí do missionário. O povo ali, você foi lá num povo X e tal, aí o seu tempo deu por ali. O que você vai fazer ali com aquele povo que você pregou o evangelho, com quem você vai deixar, como que vai ser essa, entre aspas, despedida? Aí então, conta um pouco aí pra gente. Essa pergunta bem legal, porque eu estou vivendo isso agora, né? Então. Tipo, passamos ali um ciclo ali de 2 anos no sertão e estamos em transição agora para a Escola da Mais. E a questão é que você tem que treinar pessoas para ficarem no seu lugar. Você não pode ser uma pessoa insubstituível, né? Você tem que deixar outras pessoas para dar continuidade. Então, assim, esse é o grande desafio. Evangelizar, discipular, treinar a liderança e delegar responsabilidades. Mas eu tento manter contato com as pessoas, com os amigos, pessoas até não crentes que a gente tem contato e tal, e com aqueles novos convertidos, né, que a gente acompanhou todo o processo. De vez em quando manda um oi, tudo bem, como tá, a igreja foi. A gente manda assim uma mensagem para tentar manter um pouco ainda o contato, entende? Para não ser tão sair, pronto, acabou, tal, não quero nem mais saber deles, que Deus cuide deles e tal. Não, acho que sempre tem isso, né? Tem alguns lugares que a gente vai só uma vez e não volta. Mas aí eu creio que tem alguns lugares que eu vou voltar, vou revê-los, e assim como voltei lá na cidade depois de 7 anos para rever uma igreja assim maravilhosa, amigos, crianças que a gente dava ali aula e com 7 anos, o garoto tudo com 14, 15 anos e tal, tudo grande, né? As pessoas envelhecendo também e tudo mais. Mas assim, a gente tenta manter um contato até que tenha pessoas para dar continuidade, né? Então, eu acho que fica a saudade também. O missionário vive de saudade. O missionário tem saudade da família que deixou, aí vai para uma base missionária, sai da base, fica com saudade dos amigos de base, vai para o campo, aí sai do campo, fica com saudade daquele campo, vai para outro e assim vive de saudade, né? É uma eterna saudade. Então, eu tenho saudades, vou tentar manter contato, quem sabe um dia a gente volta lá e possa... Legal. E aí, bora para a segunda parte. E a gente já está finalizando. Eu queria saber também se alguém tiver e ter no coração o desejo de abençoar você, manter você, como que a pessoa faz para te achar ou algo do tipo, porque eu sei que não é fácil. Tem a escola agora, né?
Então eu acredito que você tem que pagar a escola ou algo do tipo, não sei como que é. Então explica mais ou menos para a galera que quer ser um mantenedor da vida do Anderson, da sua esposa que está ali. Bem, normalmente a gente tem igrejas, né? Igrejas parceiras, pessoas que abraçam, a igreja local que te envia, deve segurar as cordas. Então, quando se tem a igreja que segura as cordas, é uma bênção, maravilha, o missionário consegue se manter. No nosso caso, eu estou vivendo em missões integral desde o ano de 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estou há 10 anos vivendo integral. E sempre foi pela fé. Posso contar uma rápida ilustração? Claro, aqui? claro. Eu vou falar com o Matheus aqui, ou com o Pedro, melhor. Vai, Pedro. Você me conhece, beleza? Você acredita que eu tenho capacidade de colocar aqui uma torre, de 120 metros de altura, aqui na Vila Maria, e vou colocar outra torre, na Paulista, de 120 metros também, e vou ligar essas duas torres com um cabo de aço, espessurazinha de um dedo, 2 dedos, não sei, cabo de aço. Você acredita que eu tenha condição de atravessar em uma bicicleta daqui para Paulista, suspensa a 120 metros de altura? Você me conhece, você sabe que, as limitações. Se eu tenho equilíbrio, se eu andei de bike e tudo mais, e se eu treinei, se eu tenho capacidade. Você acredita que eu tenho essa condição? Não sei não, cara. Pois, quando me perguntam sobre o que é fé, eu respondo com essa ilustração. Porque fé não é apenas acreditar que Jesus ele tem capacidade, condições, treinamento, ele tem equilíbrio, emoções ali bem equilibradas para poder atravessar. Ou que Jesus tem a capacidade de salvar, que Jesus é poderoso para manter, para cuidar. Eu sempre respondo dizendo o seguinte: fé não é apenas acreditar que ele tem capacidade de fazer isso. Fé é montar na garupa, é subir na garupa junto com ele e ir junto. É muito além de que ficar apenas aqui embaixo dizendo: uau, que da hora, Jesus é magnífico, Jesus é top, Jesus está fazendo a obra dele. Não, fé é subir junto com ele, é cooperar. Então, eu vivo da fé. Eu acredito que Deus ele cuida de mim, ele me sustenta. Então, há 10 anos eu tenho vivido muitas experiências de quando a gente foi para o Chile, quando eu fui para a Venezuela, os deslocamentos, 3, 4 mil reais e tudo mais, o trabalho que a gente desenvolver, e eu não tinha recurso, não estou trabalhando formalmente. Então, eu vivo de contribuições de pessoas que entendem o sentido da obra, que entendem o valor da obra missionária e acreditam e ofertam, né? Então, eu vivo daqueles que nós chamamos de mantenedores. São aqueles que seguram as cordas, que contribuem mensalmente com algum valor. E não é diferente nessa escola, nós temos um desafio mensal para pagar para a escola. Tem um desafio, não vou falar valores, mas é uma mensalidade de um curso mesmo, né? E é dobrado, né? Porque é meu e minha esposa. E além do custo da escola, a gente também tem a nossa manutenção pessoal, remédio, medicamento, kit de higiene pessoal, essas coisas, entendeu? Então, nós estamos aí no desafio. Na verdade, estou aqui mobilizando, Matheus e Pedro, para serem nossos mantenedores. E aí, assim, então, tem pessoas que contribuem com 100, tem pessoas que contribuem com 50. Eu tenho mantenedores que contribuem com 20 reais, entendeu? E as pessoas pensam, pô, é pouco. Não, aqueles 20 reais ali, os 20 reais que eu compro ali o sabão do mês, entendeu? Então, é aquela pessoa que sustenta mensalmente com esse valor. Então, nós estamos aí nesse desafio, e não somente desse desafio, né? Porque quando acabar a escola, eu creio que vai continuar aí vários outros desafios e tal, vários outros projetos, e é sempre da fé e das contribuições das pessoas generosas, de igrejas parceiras que a gente vive. Então, como fazer? Adote um missionário.
acompanhe, caminhe com ele. A gente sempre tem mandado boletins, relatórios, informando aquilo que a gente faz. Então, é exatamente isso aí, Matheus. Então, para mim, tem para mim... Para as pessoas me encontrarem, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, você não quer falar aí para a galera? Então o WhatsApp é o DDD 88, né, do Sertão usando lá, tá, vamos manter. Vai ficar com ele? Vou ficar com ele, vai ficar? E também é o Pix, né, se a pessoa quiser fazer o Pix já tem lá o número lá, então é 88, né, 998 610337, exatamente tá. Isso. É 88 998 610337, beleza? Fechou. E Instagram lá é Anderson Fernandes, Facebook Anderson Fernandes, aí tem a minha esposa também, Daiana Cordeiro e tal. É só procurar aí que... Fechou. E eu queria fazer agora, para finalizar, um bate-bola rápido. Então vou perguntar. Vou falar uma palavra e você responde rapidão. É o que vem na sua cabeça de primeira. Beleza? Beleza, vamos lá, galera. Casamento. Maravilha. Igreja. Igreja. Família. Campo missionário. Desafios. Chamado. Obediência. Um livro da Bíblia. Romanos. Um versículo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas. Uma música. Uma música. Eu vou, vai. De quem? Eu vou, Fernanda Brum. Eu vou. E Deus. Deus, tudo. Maravilhoso. Deus é tudo. Beleza. E a última. Se você pudesse estampar apenas uma frase em um lugar que todo mundo viria, o que você estamparia? Jesus te ama. Amém. Acho que é a frase mais conhecida, mas uma frase assim tão impactante, né? As pessoas estão precisando conhecer esse verdadeiro amor, esse amor que não rejeita, não condena, mas esse amor que acolhe, que recebe, que não tem interesse, mas esse amor que transforma mesmo, né? Um amor incrível, um amor imenso, profundo, como diz a música, é um amor que nos envolve mesmo, né? Amém. Jesus te ama é uma frase top. Mano, obrigado por você estar aqui. Sabe que a gente vai estar com você nisso aí, tá? E espero ainda ter você mais vezes aqui com a gente. Mas mais do que isso, a gente ama você, quer estar mais próximo de você ainda mais. Eu tenho algumas experiências muito bacanas com você. Você me incentiva muito, sem você às vezes falar, mas a sua vida prega isso. E isso me ajuda muito, sabe? Que você é um dos pilares que me fez hoje, assim, o Matheus, da pessoa, sabe? E obrigado por tudo, obrigado por estar aqui somando. Show. E saiba que você é especial pra gente aqui. Show. Ô, Pedro, finalizando aqui, obrigado aí, Pedro, Mar, o pessoal do Manifesto. Eu só lembro do Matheus. Quando a gente estava assistindo a pregação lá na a pregação sobre missões e tal. Você até falou, tá dando risada, mano. É verdade, aí. Que é o mesmo grupo, né, que você vai. Grupo, a gente vai, né, pra Mais e justamente o fundador da Mais que prega essa mensagem, Mohamed de Orão. E o testemunho é muito forte e o Matheus ali tava soluçando, né? De tal forma ali que a gente não conseguia entender, mas entendia, né? Porque era impactante, estava realmente trazendo mudanças assim, né? A gente vai pôr até o link da pregação para vocês olharem. Isso aí, assista sozinho, um momento assim que você possa estar totalmente ligado, que vai contribuir muito, velho. Nossa, mas eu chorei, né? Vai levar a gente a se questionar, pô, tem muita coisa a melhorar e tal. Exato. Valeu, gente. Que Deus abençoe. Deixa eu me despedir aqui do Anderson. É verdade. Anderson, obrigado aí por ter vindo, de separar esse tempo para estar conosco. Obrigado pela palavra aí. Abençoou muito a minha vida. Tenho certeza que a do Matheus e a de todos os ouvintes que estarão ouvindo.
esse podcast, por aquecer os nossos corações, a voltar os nossos olhos para a missologia, né? Missologia é o estudo das missões, mas para as missões em si. Cara, quero te agradecer mesmo por ter vindo aqui. E é isso. Você que gostou desse podcast, peço para que você possa compartilhar com seus amigos, seus colegas. Peço para que você acompanhe o Anderson nas suas redes sociais. Vai estar aqui embaixo também, quem não anotou. E não deixe de compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. É isso aí? É isso aí, valeu, gente. É isso aí, falou, gente. Obrigado.